E agora, por último, para finalizar, vamos resolver a última questão de lógica, né? Da prova de lógica do concurso, que é a questão 16, que ela fala sobre tabela verdade. Beleza? A questão diz o seguinte: assinale a opção em que é corretamente apresentado o número de linhas da tabela verdade. Que tabela verdade ele está dizendo? É a tabela verdade associada à proposição. E aí ele dá aqui, se a pessoa é irracional, então é contraditória. Então ele quer saber a quantidade de linhas. Então é muito, para quem conhece a tabela verdade, não é difícil, certo? Só lembrando aqui que nós temos as 5 principais conectivos da tabela verdades, né? Onde a gente tem a operação aqui de negação, vai ter esse símbolo aqui, e quando tem aqui o termo não, conjunção vai ser um chapéuzinho quando está meio que somando, e, né? Disjunção vai ser representado por V, onde está dizendo que é o, quando tiver, e condicional vai ser representado com a setinha, que é o nosso caso aqui, se ou então, né? Que no caso aqui está se referindo a se e então, que é o que acontece aqui na frase, ó, se e então, né? Então vai ser desse tipo aqui, né? Vai ser uma tabela verdade condicional, certo? E tem a bicondicional que é se e somente se, vai ser representado por uma seta dupla aqui, certo? Só para vocês terem ideia. Então, basicamente, na tabela verdade, a gente tem isso aqui. Na tabela verdade condicional. Se a primeira proposição, né, que aqui P e Q são proposições. Ou seja, se a primeira proposição é verdadeira e a segunda verdadeira, vai resultar em quê? Em uma verdadeira. Mas se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, vai resultar em falso. Se a primeira for falsa e a segunda proposição for verdadeira, também vai resultar em verdadeiro. E se for falso e falso, vai resultar em verdadeiro. Ou seja, só o único caso aqui é que quando vê a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aqui vai ser falso. O restante é verdadeiro aqui. Tabela verdade condicional, né? Então aqui já dá para ver que tem essas 4 possibilidades, né? Ou seja, de 4 linhas. A questão foi simples, porque se ela perguntasse, não linhas, mas a quantidade que fosse verdadeira ou falsa aqui, né, na resposta, aí seria mais complicado. Mas aqui a quantidade de linhas, basicamente um a 2 seria isso, né? Então já dá para saber que é 4, né? Mas vamos lá, só para ficar mais claro aqui. Na frase, se a pessoa é irracional, então é contraditório. Então, quem é contraditório é a pessoa, né? Então, a proposição P é a pessoa é irracional. E a proposição Q é a pessoa é contraditória. São essas duas proposições, né? E tem essa condicional, se e então, né? Envolvida. Por outro lado, a gente também pode encontrar, a gente poderia calcular a partir de uma regrinha matemática para diferentes linhas de tabelas, vamos dizer assim, no caso para quantidade composta de proposição, que seria n. Nesse caso aqui é n, né, proposições. Nesse caso aqui é n. N é 2, né? Tem duas proposições. Então a fórmula é essa aqui, número de linhas é igual a 2 elevado a n. Como n é 2, né? No nosso caso, como n é 2, que tem duas proposições, a resposta para essa questão vai ser quem? Vai ser igual a 4. Como já tinha falado, já dava visualmente para saber, se você colocar caso a caso, uma a uma, né? Você vai ter a condição que quando uma é verdadeira, a outra é falsa. A outra é verdadeira, vai ter quando é verdadeira, a outra é falsa. Vai ter a condição que quando uma é falsa, a outra vai ser verdadeira e assim por diante, né? Porque cada uma vai ter 4 possibilidades, né? O se pode ser verdade
e associada à verdade da outra, do então, pode ser verdade associada a uma falsa do então, pode ser falsa associada a uma verdadeira do então e pode ser falsa associada a uma falsa do então. Então são 4 possibilidades, são 4 linhas, certo? Ele perguntou linhas, não foi o resultado aqui. Então, mas basicamente, se fosse mais de duas, você colocaria, por exemplo, que aqui essa frase só tem 2 proposições, mas poderia ser uma frase que tinha 3 ou 4. Então, para você saber, usar essa regrinha aqui, que é aí que descobre fácil, 2 elevado a n. Como tem 2 proposições, então significa que é 2 elevado a 2, que vai dar quanto? 4. Então a resposta é 4. Então aqui está a solução para essa questão, que é a letra B, utilizando a tabela verdade aqui de lógica, né? Então é isso, pessoal. Aqui foi a live para resolver as questões de lógica do concurso da SEDUC 2026, né? Do estado de Sergipe, né? São as questões de lógica e matemática, né? Raciocínio lógico e matemática. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. É só acompanhar a live aí, ver as questões, que tá tudo resolvido aqui, né? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.